Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, alegria estarmos aqui, mais essa live, Igreja Batista Vida Nova em Uberlândia, te convido a participar conosco, a convidar seus amigos, seus queridos também, para que possam ouvir uma palavra que vem diretamente do trono de Deus para as nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o Senhor. Pedir que Ele traga revelação da sua palavra e que traga um alimento genuíno para nós nessa noite. Amém? Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai querido, e te agradecemos por teu seu grande sacrifício na cruz do Calvário por nós, nos ligando de um lugar a outro e nos conectando ao Pai, com teu grande amor. Nós pedimos a revelação da palavra nessa hora, nos aquietamos em nome de Jesus. Amém? Amém. Estamos falando sobre o caminho que Deus tem preparado. Em quantas passagens a palavra de Deus nos fala sobre seguir. Jesus fala, segue-me, na caminhada do Senhor nessa terra. Senhor Jesus, várias vezes, Ele fez o convite para seguir, para segui-lo. E para seguir, quando seguimos alguém, seguimos para um caminho, por um caminho. Seguir é um ir à frente e o outro ir atrás. Então há uma caminhada. Quando nós seguimos, há uma caminhada. Então, eu queria compartilhar com você, já que inicialmente, a palavra do Senhor em João 14. A palavra do Senhor em João 14, no versículo 6, fala exatamente sobre isso que temos conversado, sobre Jesus ser o caminho. E diz a palavra do Senhor em João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus. Vamos ler o 5, que ainda é mais esclarecedor. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Aquela pergunta que Tomé faz é aquela que cada um de nós, todos nós fazemos. Falaríamos nesse momento da mesma forma. Senhor, não sabemos para onde vais? Como saber o caminho? E a resposta, respondeu-lhe Jesus, a resposta de Jesus foi, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tende visto. Amém? O caminho, há muitos caminhos, mas há um único caminho que leva a Deus. Os diversos caminhos, vamos dar exemplo de alguns aqui. Os caminhos maus, o caminho que Caim percorreu, o caminho de Balaão, o caminho do pai mau, o caminho do insensato. Esses são os caminhos dos maus. Temos aqui alguns exemplos. E os caminhos bons? O caminho estreito, o caminho santo, o caminho divino, o caminho novo e vivo, o vivo e novo caminho.
Hebreus 10, 20. O caminho para Deus é um caminho estreito. A palavra nos diz sobre isso. Mateus 7, versículo 13 e 14. Nos confirma que o caminho para Deus é um caminho estreito. Em Isaías 60, versículo 11, diz que é um caminho aberto. Em Hebreus 10, 20, aquilo que nós acabamos de falar, um caminho novo e vivo. Um caminho que não há leis nele, que é um caminho seguro. Não há leões devoradores, mas é um caminho de liberdade em Deus. Um caminho de proteção, um caminho de ser guardado. Isaías 35, 9. O caminho para Deus é um caminho santo, no qual nenhum de nós deverá errar. Nós precisamos acertar o alvo. Este é o caminho santo. Isaías 35, versículo 8. O caminho para Deus é um caminho único que conduz à casa do Pai. Há um só caminho. Um só caminho que nos conduz à casa do Pai. João 14, versículo 6. Amém? A palavra de Deus nos leva a refletir. Também Lucas, naquela história do jovem rico. E como falávamos de caminho ao encontro do Senhor com aquele jovem que tinha muitos bens. Então vamos ler aqui em Lucas, no capítulo 18, no versículo 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Na verdade, ele ficou muito triste, não é apenas porque ele era riquíssimo, mas muito mais porque ele era apegado a essas riquezas. E isso era muito mais forte no coração dele do que o desejo de seguir o Senhor pelo caminho. Ou abandonar a sua riqueza era algo que ele não tinha forças. Era muito maior do que ele. E a tristeza dele era por não conseguir fazer aquilo que ele sabia que era o melhor. Aquilo que ele deveria fazer. Aquilo que ele tinha ouvido ali do próprio mestre. Reconhecendo o quão bom ele era. E com todos os atributos, e com todo o entendimento, e com toda a oferta
que o Senhor faz claramente aqui para ele, dizendo: se você abandonar tudo, você vem, me segue e terás um tesouro nos céus. Sabe, a falta de entendimento era e é muito grande, porque há uma comparação humana, nossos valores humanos, daquilo que nós deixamos e daquilo que nós temos a possibilidade de adquirir. Era essa a proposta do Senhor. Era algo de concreto que ele tinha na mão, que eram suas riquezas e o desfrute daquilo que bem o agradava. E a proposta de um reino, de um tesouro que ele não conseguia imaginar. E quando ele compara, é muito difícil para ele. Porque, na verdade, aquelas coisas na terra para ele eram o seu tesouro. E ele não conseguia nem ao menos imaginar essa troca. Às vezes, comigo e com você, será que não acontece isso? Será que quando nós temos a proposta diante de nós, de seguirmos o Senhor, abrirmos mão de tantas coisas, ou poucas coisas que sejam, quando nós comparamos aquilo que nós podemos perder no nosso entendimento humano, aquilo que nós estamos deixando para, no caso, deixando de concreto, porque é aquilo que a gente pega, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente desfruta, por algo que não é concreto, para aquele que não tem intimidade com o Senhor, para aquele que não entende a palavra do Senhor, que não conhece a palavra do Senhor, que não vive a palavra do Senhor. É como se eu fizesse uma proposta para você, diante de algo que você já tem. Como se aquela proposta que eu fizesse para você é algo muito melhor do que você já tem. E aí na sua cabeça você imagina assim: bom, pelo menos isso aqui eu tenho. Vai que, né? A gente fala assim, vai que eu deixo isso que eu tenho, arrisco aquilo que me prometeram e não acontece. É assim. É assim que quando o Senhor fala, vem e segue-me, nós temos dificuldade. Nós questionamos, nós hesitamos. A própria palavra de Deus nos mostra reis poderosos. Eles, quando se viam em situações, desafios e tudo mais, eles consultavam, eles buscavam respostas em muitas coisas, em muitas fontes. E a última fonte sempre era dar ouvido a alguma coisa que viesse do Senhor. Antes eles já tinham consultado cartomantes, eles já tinham consultado videntes, falsos profetas. E assim também é o nosso viver. Mas a palavra do Senhor, em todo o tempo, nos exorta, segue-me. Será que estamos dispostos a seguir o Senhor? A palavra nos mostra que seguir Jesus, quando seguimos o Senhor, nós temos a promessa e a constatação de proteção. No barco, Mateus 8:27. Ali confirma essa palavra. O diabo pede para se andar com Pedro. Jesus o protege e diz, não. Quem segue não passa fome. Quem segue a Jesus não passa fome. Os 5.000
naquela multidão. João 6, 1 a 15 e Marcos 8, 1 a 10. Aquele que segue o Senhor não tem fome espiritual. O Senhor o alimenta. E nem fome física. Ele provou isso na multiplicação. Quem segue o Senhor participa da sua herança. A herança que está preparada. Mateus 25, 31. Desde a fundação do mundo. Quem segue o Senhor desfruta da paz. A palavra diz: deixe-vos a paz. É uma paz permanente. João 14, 27. João 16, 33. Uma paz duradoura que vem diretamente do Mestre. Quem segue o Senhor conhece os mistérios de Deus. Jesus lá no Monte da Transfiguração, em Lucas 9, 28 e 34, nos confirma. Os mistérios de Deus são para aqueles que estão no centro da sua intimidade. Lucas 8, no versículo 10. Quem segue o Senhor tem um lugar preparado. O ladrão na cruz, Lucas 23, 43. Jesus foi para preparar lugar ao que lhe segue. João 14, 2, versículo 2 e 3. Deus preparou uma linda cidade para aqueles que lhe seguem. Hebreus 11, 16. Então, meu querido e minha querida, aqui em Mateus 25, 31, diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Amém? Essas são as promessas do Senhor para aqueles que o seguem, para aqueles que ouvem a sua voz, para aqueles que tomam a decisão de abandonar aquilo que é terreno, de se desapegar às coisas dessa terra, para que possa verdadeiramente seguir por esse caminho, seguir a Jesus e ir ao lugar aonde Ele nos leva, que é o lugar de paz, lugar de alegria, onde não haverá choro, nem ranger de dentes, coisa alguma. E o Senhor nos indica esse caminho. O Senhor é aquele que nos mostra o caminho. Ele nos promete que voltará. Ele diz que foi preparar lugar para nós. Ele garantiu que nos levará até lá. Deu garantia de ouvir as nossas orações. Nunca, Ele prometeu nunca nos deixar
sozinhos. Prometeu-nos a vida eterna e nos dá segurança do seu amor. Que coisa mais linda e mais maravilhosa do que a segurança do amor de Deus por nós? É uma paz que é gerada no nosso coração. É como é uma amostra só o que a gente sente, né? Mas o marido pela mulher, pela esposa, e a esposa pelo marido, que tem a segurança do seu amor. Ele não tem medo de coisa alguma. Ele não fica preocupado com coisa alguma, porque ele sabe que o amor da sua esposa é para ele. E o amor do seu marido é para ela. Assim é o amor do nosso Pai por nós. Como eu disse na live passada, nada pode nos separar desse amor. Então nós não temos que resistir ao chamado do Senhor para segui-lo. Nós não temos que hesitar como aquele jovem hesitou. Com toda a convicção de quem era o mestre, porque ele mesmo é que diz: bom mestre. Ele tinha convicção de que ele era mestre e que era bom. Mas não era suficiente para ele deixar suas riquezas. Não era suficiente para ele deixar aquelas coisas todas que ele tinha para trás, para seguir este que era o mestre e que era bom. Será que na nossa caminhada cristã, muitas vezes, nós não fazemos igualzinho esse jovem rico? O Senhor está nos chamando, o Senhor está nos prometendo, como prometeu ali para ele, que o fato dele tomar essa decisão, o Senhor está colocando claramente para ele quais seriam os benefícios. E o Senhor o chama com a voz de mestre e bom mestre, mas não foi suficiente. E aquilo entristeceu o coração dele, pelaquilo que ele mesmo sabia que deveria decidir. Escolhas erradas. Falta de conhecimento, entendimento de um Deus verdadeiro, de um mestre verdadeiro. Não apenas de reconhecê-lo da boca para fora, mas de saber quem ele é. Se aquele jovem rico soubesse verdadeiramente quem era o Senhor, eu creio que ele teria tomado outra decisão. Mas provavelmente ele conhecia de ouvir falar, apesar de crer no que ele ouviu, porque ele já começa a afirmação dizendo que ele é um mestre bom. Mas mesmo assim, ainda assim, não conseguia se desarraigar das coisas. Ainda estava conectado a elas. Era muito importante para ele. O medo de perder, achando que aquilo que ele ia perder era muito maior do que aquilo que ele ia ganhar. Sabe por quê? Falta de intimidade. Precisamos de buscar cada dia mais ter intimidade com esse mestre bom, com esse bom mestre. Porque verdadeiramente o dia que conhecemos quão maravilhoso ele é, não temos dúvida em ouvir a sua voz, dizendo: segue-me, e caminhar, dirigidos por ele, com passos firmes, sem questionar, como lemos também. Para onde vais? Imaginem o nosso mestre caminhando
nos dirigindo, nos dizendo: segue-me. Há o que temer? Há dúvidas de que Ele nos levará para um lugar maravilhoso, perfeito, poderoso? Não há. Precisamos de buscar a intimidade com o nosso Pai, a tal ponto que Ele, se Ele disser, como a palavra nos diz, vem, nós vamos, vai, nós vamos, segue-me também. Com alegria tão grande, com uma paz tão grande no nosso coração, que tudo aquilo que aparentemente nos prende nesse mundo, tornam-se coisas irrelevantes, porque nós conseguimos ter os nossos olhos abertos, espirituais, da eternidade, da plenitude com o Senhor. E para essa eternidade e essa plenitude, não há parâmetro de comparação. Não há nada que possamos comparar, assim como o amor de Deus. Como comparar o amor de Deus a qualquer tipo de amor? Como dimensionar esse amor? Impossível. Portanto, que eu e você possamos nessa noite refletir profundamente a respeito da palavra do Senhor que diz: segue-me. Quando o Senhor nos chama com essa voz firme, segue-me, Ele sabe quem Ele está chamando. Ele sabe porque Ele nos conhece. Ele sabe até mesmo qual será a nossa resposta. A nossa resposta não vai surpreendê-lo. O importante é que estejamos preparados para segui-lo. Muitos dos seus discípulos estiveram com Ele, eles o seguiam. Mesmo assim, no meio deles havia um traidor, que, como aquele jovem rico, ele não soube identificar o valor como uma pérola, como uma pedra preciosa, de seguir o bom mestre. A ponto que o que ele recebeu, algumas moedas, foi suficiente para ocupar lugar no coração de traição e de tomar uma decisão de cometer o maior erro de toda a sua vida e pagar o maior preço da sua vida. Ele trocou a eternidade por algumas moedas de prata. Que possamos refletir nisso e que nada, nem moedas, nem riquezas, nem coisa alguma possa ser maior do que a decisão de ouvir a voz do Senhor dizendo: segue-me, e sair caminhando com Ele à nossa frente, porque Ele é direção, Ele é paz, Ele é convicção, Ele é amor. Amém? Que o amor do Pai, que o amor do Filho, que o amor do Espírito Santo de Deus possa inundar os nossos corações nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus possa visitar o seu lar com paz, com alegria, com perseverança. E que o amor de Deus Pai inunde o nosso coração e todo o nosso ser, para que nós haja a decisão
de escolher o amor do Pai e a eternidade. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima semana. Muito obrigado por compartilhar conosco, por ter convidado alguém tão precioso e precioso para você, para também estar compartilhando conosco. Que Deus abençoe seu lar, sua vida, um ótimo final de semana e até a próxima semana, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigada.